noite. Aqui é de noite, aí provavelmente é de manhã. Boa noite a todos. O Roaz me pediu para fazer esse vídeo, né? Para ajudar na escola dominical. Então eu separei aqui um estudo que eu já tinha feito antes, que eu gosto bastante. E eu espero que vocês já tenham aí os papeizinhos, né? Para acompanhar junto comigo esse estudo, para ser como se fosse uma aula. Então a gente vai olhar a primeira lição desse estudo, chama Vida Centrada no Evangelho. A gente vai ver a primeira lição e a ideia é que eu vou explicando os conceitos e vou pausar, né? Eu vou continuar falando, mas vocês pausem aí para fazer os exercícios que vai precisar de papel e caneta ou lápis. Então, se preparem aí. Então, o nosso estudo ele é a vida centrada no Evangelho. E ele começa explicando a ideia geral da grade do Evangelho. E especialmente começando com o que diz lá em Colossenses 1:6, que diz que o Evangelho estava frutificando e crescendo. Paulo estava falando com a igreja de Colossos, falando que o Evangelho que chegou para eles, né, eles escutaram as boas novas, foi o Evangelho. Só que ele está falando, esse Evangelho que vocês ouviram lá atrás, ele está crescendo e dando fruto. Então, como assim, né? O Evangelho dando fruto em todas as áreas da vida. A ideia desse estudo é mostrar que o Evangelho ele deve ser aplicado e é útil e tem a ver com tudo. A humanidade tem a ver com a salvação, com a nossa adoração, com relacionamentos, compras, tudo, diversão, filmes, trabalho, tem a ver com a nossa personalidade. Então, o objetivo dessa lição é mostrar que tudo isso o Evangelho tem alguma coisa para dizer. E essa primeira lição vai dar essa estrutura para demonstrar esse conceito. Então, lá em Colossenses, né, eles falavam que desde o dia em que ouviram as boas novas é o Evangelho. E esse Evangelho que eles escutaram na salvação, ele vai crescer e dar frutos. Então, tudo tem a ver com o Evangelho, toda a nossa vida tem a ver. E a gente vai ver a estrutura do Evangelho e o que o Evangelho tem a ver com a minha vida diária. O que o Evangelho tem a ver comigo hoje. Então, a gente começa, né, virando a página, falando sobre a grade do Evangelho. O que é a grade do Evangelho? Então, vamos ver. Então, o Evangelho, às vezes é uma palavra que a gente usa assim e passa batido. Às vezes não gasta tempo para pegar bem o que é o conceito do Evangelho. Raramente a gente aplica esse conceito para todos os aspectos das nossas vidas. Muitas vezes é simplesmente o nome daquele grupo de pessoas, os evangélicos, né? E a gente ouve falar numa pregação evangelística, mas a não ser numa pregação evangelística, qual é a utilidade do Evangelho para a gente a cada dia? Lá em Romanos 1:16, Paulo fala que o Evangelho de Deus, o Evangelho é o poder de Deus e que ele não se envergonhava do Evangelho, porque ele é o poder de Deus. Em Colossenses 1:6, que a gente viu antes, Paulo fala que o Evangelho dá fruto e cresce continuamente, desde o dia que eles creram. Então, quando a gente vira agora em 2 Pedro 1:3-9, vou pedir para vocês abrirem, a gente vai ver o que Pedro fala sobre isso, sobre essa transformação contínua que deve ter por causa do Evangelho. Então, abre aí para ler comigo. 2 Pedro 1:3-9. Visto como seu divino poder nos deu tudo que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais eles nos têm dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiques participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção do mundo, da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisso mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e a virtude a ciência, e a ciência a temperança, e a temperança a paciência, e a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e ao amor fraternal a caridade.
ou ao amor. Porque se em vós houver abundarem essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há essas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Então, ali no versículo 8 que ele diz: se em vós houverem e abundarem essas coisas, que ele fala paciência, temperança, mas tudo isso frutos que vêm do Evangelho. Se em vocês essas coisas forem abundantes, estiver de sobra, então você não vai estar ocioso e não vai estar estéril, ou seja, você não vai ficar sem fruto no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que a gente pode ter essa transformação contínua, crescendo e dando fruto? A gente não pode se esquecer do que Deus fez por nós no Evangelho. Lembra que Paulo disse para os Colossenses: aquele Evangelho está dando fruto continuamente. Então, se a gente se esquece do Evangelho que Deus fez por nós lá no começo, a gente não vai ter essa transformação contínua, a gente vai ficar estagnado, a gente vai ficar ocioso, como Pedro diz, a gente vai ficar estéril, a gente vai ser uma árvore que não dá fruto. Então, o meio designado por Deus para essa transformação é o Evangelho. E a gente vai ver por que disso. E uma pergunta para você começar a pensar é: será que você vê essa transformação contínua na sua vida? Ou você está mais para aqueles que Pedro mostra e diz estéril no conhecimento, ocioso no conhecimento? Será que você está mais para o lado dos ociosos ou mais para o lado dos que estão sendo transformados continuamente e dando fruto desde o dia em que você ouviu falar do Evangelho? Então, continuando, a gente muitas vezes tem uma visão truncada do Evangelho. O que quer dizer isso? Uma visão separada do Evangelho. Ou seja, o Evangelho às vezes a gente vê como uma porta de entrada para a fé, né? A porta de entrada para o céu é o Evangelho. Mas é só isso. O Evangelho é a porta. E pronto, eu escutei falar do Evangelho e pronto, né? Não preciso mais. O Evangelho é só para os que ainda não conhecem Cristo. Mas não, o Evangelho não é só a porta, mas ele também é o caminho para caminhar a vida cristã. E ele é o meio, ele é a ferramenta que Deus usa para transformar nossas vidas diariamente, para que a gente dê fruto diariamente. E o Evangelho não é o que dá a libertação da pena do pecado. Uma vez lá no momento em que fomos salvos, ele também é o poder diário para nos libertar do pecado, desse poder do pecado a cada dia. E é o Evangelho que nos faz estar de bem com Deus, né? É o que paga as nossas contas, é aquela mensagem que explica como isso acontece, mas também é a mensagem que nos ajuda a cada dia a sermos transformados. E é por causa do Evangelho que tudo muda, não só uma vez, mas a cada dia. Se a gente aplica o Evangelho em nossas vidas, então vamos ter essa transformação contínua. E vocês têm aí no papel um modelo, um mapa, um esquema que ajudou muita gente, me ajudou, e eu espero que ajude você a entender um pouquinho disso. O Evangelho e suas implicações para nossa vida diária. Esse diagrama, né, não é um resumo total de tudo que se pode dizer sobre o Evangelho, tem muitas outras ilustrações boas, mas é uma ilustração útil. Então, olha aí nesse gráfico, você vê a conversão como sendo um ponto de partida. Quando ele começa a abrir, né, vem uma linha de tempo e tem a conversão onde ele começa a abrir, né? Conversão é aquele ponto onde eu percebo pela primeira vez esse abismo entre a santidade de Deus lá em cima e a minha pecaminosidade. Então, antes de ser salvo, eu nem pensava sobre essas coisas, né? Ou isso não me impactava, eu não percebia, meus olhos não foram abertos para ver a realidade de quão santo é Deus e quão longe eu estou do padrão de Deus. Quando Lídia, né, lá em Filipos, foi salva, as palavras que foram usadas para descrever foi que Deus abriu os olhos dela, do coração,
para entender a verdade do Evangelho. Então, na nossa conversão, a gente pode explicar dessa forma. Nossos olhos foram abertos e a gente viu a santidade de Deus lá em cima e quão pecadores nós somos. E a gente viu esse abismo que nos separa de Deus. E o que a gente começa a notar agora é o que aparece no meio, entre essas duas setas que vão se abrindo. Quem aparece ali no meio? Então, Jesus é que fez a ponte. Jesus superou esse abismo entre o meu pecado aqui embaixo, né, e a santidade de Deus lá em cima. Ele é que conectou. Ele é que nos conecta até Deus. É isso que esse gráfico está demonstrando. Jesus ele fez o que nós nunca poderíamos fazer. Estamos aqui no nosso pecado sem conseguir alcançar a santidade de Deus, mas Jesus, ele alcança, né? Ele nos conecta com Deus. Então, no ponto da conversão, a gente tinha uma visão limitada da santidade de Deus, ou seja, no começo a cruz é pequena, repara aí no gráfico. No começo, a gente vê a nossa pecaminosidade e a gente vê a santidade de Deus, mas a cruz ainda é pequena, ou seja, a gente não entende a extensão total da santidade de Deus e da nossa pecaminosidade. Seria como se a gente fosse conhecendo um prédio cada vez mais alto, um prédio de 50 andares, mas a gente só vai até o 10º e a gente olha para baixo e fala, uau, muito alto. Depois a gente vai para o 20º e para o 30º. Então, no primeiro, segundo andar, a gente não tem uma visão total da altura desse prédio. Da mesma forma, como raízes de uma praga que a gente vai arrancando e descobrindo que as raízes vão mais fundo, mais fundo, mais fundo, conforme a gente cava. A gente não tem ideia da profundidade da nossa pecaminosidade. Então, no início da nossa salvação, a nossa noção da santidade de Deus ainda é pequena. E a nossa noção da pecaminosidade humana, da minha pecaminosidade, ainda é pequena. Então, não é que Deus se torna mais santo ou eu me torno mais pecaminoso conforme o tempo passa. Porque essas setas vão se abrindo, né? E a cruz vai aumentando no meio. É que a minha percepção dela aumenta. Assim como o prédio não muda de altura, mas quando eu chego lá no 40º andar e olho para baixo, eu tenho uma outra sensação. Eu percebo que aquilo ali é muito perigoso. Eu estou muito alto, eu não consigo escutar mais nada lá embaixo. É um silêncio lá em cima, como se eu estivesse nas nuvens. Aí eu tenho uma noção melhor. E aí quando eu estou cavando, né, no outro lado, a minha raiz da minha erva daninha, que vai fundo, e eu vou percebendo que tem 2, 3 metros de profundidade aquela raiz. Aí eu tenho uma noção melhor da profundidade que aquela raiz estava arraigada. Então, à medida que a minha compreensão do pecado e da santidade de Deus cresce, tem outra coisa que cresce: a minha apreciação e amor por Jesus. Por isso que a cruz aumenta no meio. Então, quanto mais eu percebo que, na verdade, Deus é muito mais santo do que eu imaginava, e eu sou muito mais pecador do que eu podia imaginar, então eu percebo que o abismo era muito maior, não era tão fácil assim, e eu consigo apreciar o amor e o trabalho de Cristo por mim cada vez mais. Por isso que a cruz vai ficando maior. Eu vou dando cada vez mais valor para a cruz de Cristo, pelo que Ele fez na cruz, para me resgatar daquele buraco que eu estava e me levar lá para cima. Se eu estou indo do térreo para o primeiro andar, não é um grande trabalho, mas se eu estou indo do 20º subsolo lá para o 100º andar, então eu falo, uau, realmente foi um trabalho muito difícil, foi um trabalho incrível. Eu começo a apreciar essa pessoa que me tirou lá de baixo e me levou lá para cima. Então, a cruz é maior e mais central na minha vida, conforme eu vejo a santidade de Deus como ela é, e cada vez mais real, e a minha pecaminosidade cada vez mais real. É como um outro exemplo seria a gente atravessar a ponte Rio-Niterói de avião. Se você passa de avião é rapidinho, né? Você olha e rapidinho está do outro lado. De helicóptero demora um pouco mais. De carro, depende do trânsito, né? Pode demorar um bocado de tempo. Se você fosse de bicicleta, você teria uma outra noção do tamanho que é a ponte. Se você fosse a pé,
atravessasse a ponte Rio-Niterói a pé, provavelmente você teria uma outra noção do tamanho dela. Você realmente passaria a apreciar o tamanho dela. A primeira vez que eu fui de barco embaixo dela, eu falei, uau, realmente é um monstro de construção, é muito grande. E imagina quem trabalhou dentro da ponte Rio-Niterói consegue ter uma noção muito melhor do tamanho dela, da extensão. Ela não mudou de tamanho em momento nenhum. Continua lá do mesmo tamanho, mas a nossa percepção dela muda. Então, dessa mesma forma, Deus não fica mais santo conforme a gente conhece mais Ele. O que muda é quão impactado eu sou pela santidade de Deus. Cada vez que eu leio sobre a santidade de Deus, quanto aquilo mexe comigo e me faz perceber a distância que eu estou dele. A Rosa vai poder dizer melhor para vocês que ele tem uma noção melhor do tamanho das estrelas. Cada vez que você estuda mais sobre uma estrela, mais você percebe o tamanico que nós somos, quão insignificantes nós somos nesse universo gigantesco. O universo não muda de tamanho só porque a gente passa a estudar ele, mas a nossa percepção dele muda. E o mesmo vale para a nossa pecaminosidade. Quanto mais percebemos o quão pecadores somos, quanto o pecado está arraigado nas nossas vidas, cada vez mais a gente percebe e valoriza o trabalho que Cristo fez por nós na cruz. Então é isso que esse gráfico representa, o primeiro gráfico. Mas, infelizmente, a santificação não funciona como a gente quer, ou seja, essas linhas não vão subindo sempre perfeitamente o tempo inteiro. O que acontece é que, por causa do pecado, a gente tem uma tendência contínua, uma tendência diária de minimizar o Evangelho, que aí é o segundo gráfico. A nossa tendência de encolher a cruz, fazer a cruz ficar pequena. Por causa do nosso pecado, a gente tem essa tendência. E como é que a gente faz isso? O que acontece aí? Para contrariar essa nossa tendência, a gente precisa entender o que é o Evangelho e nutrir nossas mentes com a verdade de Deus. Mas o que está acontecendo é que eu minimizo a santidade de Deus, ou seja, eu tenho uma tendência de não ver Deus como tão santo assim. Na verdade, o padrão de Deus não é tão lá em cima. A minha tendência é diminuir a santidade de Deus e aumentar o meu valor, E falar que o pecado não é tão ruim assim. A minha tendência é ver o meu pecado como não tão ruim assim, me elevar e diminuir o padrão de Deus. Só que quando a gente faz isso, o que acontece no gráfico? A cruz fica menor. A gente passa a desvalorizar Cristo e não perceber a importância, não valorizar Ele como deveríamos. Então, a importância de Cristo na minha vida diminui. Então, a gente deve nutrir nossas mentes com verdade bíblica. É só escutando o que a Bíblia tem a dizer sobre a santidade de Deus que a gente sabe aonde ela realmente está. E escutando o que a Bíblia diz a respeito da minha pecaminosidade, eu sei aonde é que eu estou. E aí eu passo a apreciar o tamanho da cruz de Cristo, o trabalho que Cristo fez na cruz. E essa é a vida que Deus quer para nós. Se a gente tem, por exemplo, um câncer, a gente vai no médico e quem é sábio vai querer saber o que realmente tem lá. Não vai querer que o médico engane e fale, não, tá tudo bem com você. Toma só umas pílulas aí de energéticas e você tá bem. Não. A gente quer saber realmente para ser curado. Então, da mesma forma, a gente deve querer realmente conhecer quem é Deus de acordo com o que Ele revelou na Bíblia. E quem somos nós? Qual é realmente a minha situação como pecador? Será que eu estou tão ruim assim? Qual é o meu diagnóstico? A gente deveria buscar na Bíblia para saber. Então, a gente não precisa ter medo de ver Deus como Ele realmente é. De ir na Bíblia e realmente perceber a altura que Ele está em relação a nós. E também não ter medo de admitir quão pecaminosos nós somos, de acordo com o que a Bíblia diz.
Porque a gente não precisa ter medo dessas coisas. Por que a gente não precisa ter medo de descobrir que Deus é perfeitamente santo, muito mais do que a gente imagina? E nós somos muito, muito mais pecadores do que qualquer um pode imaginar. Por que isso não deve nos amedrontar? Porque a nossa esperança não é em nós mesmos, né? A nossa esperança não está no que a gente pode fazer para chegar na santidade de Deus. Nossa esperança está em Jesus. Ele é o nosso Redentor perfeito. É a cruz de Cristo que liga esse abismo. E a gente pode descansar em Jesus, né? A nossa justiça, santidade e redenção, como diz em 1 Coríntios 1:30. Agora a gente vai para a parte da lição, onde tem 6 formas que a gente minimiza o pecado. Então, você lembra que eu falei que a gente minimiza o pecado? A gente faz com que o pecado não pareça tão grande assim. A primeira seria se defendendo. Acompanhe comigo. A gente minimiza a importância do pecado. A gente não trata ele com a mesma seriedade que a Bíblia trata. Se a gente não trata o pecado com a mesma seriedade que a Bíblia trata, então a gente está diminuindo a cruz de Cristo. E o que acontece é que a gente raramente tem conversas difíceis das nossas vidas. Se você pode ver isso na sua vida, você dificilmente está lidando com as questões difíceis da sua vida. Então, será que é porque você está minimizando a importância do pecado? Então, esse é um ponto para eu ver na minha vida e você ver na sua vida. Não tenta pensar agora, quem é a pessoa que eu posso aplicar isso aqui? É aquela pessoa ali do lado, né? Aquele vizinho? Não. Quais são as formas que eu me defendo e tento minimizar a importância do meu pecado? Se eu faço isso, eu passo a não lidar mais com esse pecado. E ele só vai crescendo. A segunda forma que a gente minimiza o pecado é fingindo, ou seja, mantendo as aparências. Na frente de todo mundo, eu crio uma aparência de que eu não sou tão mal assim, de que eu não falo coisas ásperas para a minha esposa. Na frente dos outros, parece que tudo é perfeito, não tenho problemas, não falo coisas erradas, não tenho impulsos nem ideias erradas. Mas lá em casa as pessoas sabem como eu sou. Então, é por isso porque eu tô sempre de olho no que as pessoas pensam de mim. Se eu tô sempre de olho no que as pessoas pensam de mim, eu tô fingindo, ou seja, eu tô pensando em como os outros podem me ver como não tão pecador assim. Como eu posso aparecer para os outros como sendo alguém não tão pecador assim. Mas isso não muda quem somos. É simplesmente fingimento. Terceiro, se escondendo. Esconder as coisas ruins não é fingir, é ocultar. Né? Porque eu tenho vergonha, então eu simplesmente não falo sobre isso, eu não menciono, eu faço questão de que ninguém saiba que existe essa coisa escondida na minha vida. E porque eu tenho medo de que se eu expor isso, as pessoas não vão me amar, não vão me aceitar. Então eu escondo uma parte da minha pecaminosidade para ninguém ver, me dando a ideia de que eu não sou tão pecador se ninguém souber dessas coisas. Mas, de novo, não muda. Eu continuo com aquilo na minha vida. Quarto modo, exagerando. Eu faço com que as coisas boas ou más sejam maiores do que elas são. Então, com o resultado, as coisas geralmente têm mais atenção. A gente chama a atenção para as outras coisas. E isso acaba me deixando estressado ou ansioso. Eu chamo a atenção para os problemas dos outros, eu chamo a atenção para as coisas erradas no mundo, para tirar a atenção de mim mesmo. Só que isso acaba nos deixando mais estressados, ficando sempre se preocupando com o pecado na vida dos outros, mas nunca olhando para mim mesmo, sempre de olho no cisco do olho dos outros, enquanto tem uma trave no meu próprio olho. Porque eu estou sempre exagerando o que está acontecendo aqui ou lá e não buscando olhar para mim mesmo e ver o pecado na minha vida. Então, quinta forma, culpando.
A gente minimiza o nosso pecado quando a gente está pronto para jogar a culpa no outro. A culpa é deles, o problema são os políticos, o problema é a inflação, é o dólar, o problema é a cultura, o problema é o vizinho, o problema é a prefeitura. Quando a gente faz isso, a gente tem uma dificuldade em assumir as nossas contribuições para o pecado, ou seja, quando eu aponto para os outros, mas foi por causa disso, foi porque ele gritou comigo, foi porque ela fez isso, foi porque estava muito quente, muito barulho, eu não gosto, já pedi para parar e ninguém para, por isso eu tenho justificativa para agir assim. Quando a gente faz isso, jogando a culpa nos outros, a gente não está assumindo a responsabilidade pelo nosso pecado. Cada um é responsável pelo seu pecado. E nisso tem um elemento de orgulho, de não querer assumir. Não, eu escolhi pecar. Ninguém força ninguém a pecar. Cada um é responsável pelo seu próprio pecado. E aí, não assumir o pecado, seja por medo de rejeição, seja por vergonha ou simplesmente por orgulho, é uma forma de diminuir o pecado, o nosso próprio pecado, e assim diminuir a cruz de Cristo. E a última forma é minimizando, ou seja, o meu pecado, aquelas coisas que eu faço não são tão ruins assim. Mas todo mundo grita uma hora ou outra, todo mundo se exaspera, isso não é tão ruim, né? Essas coisas não são tão ruins assim como você está falando. E o que acontece é que a gente não dá atenção para os pecados quando a gente começa a dizer que os pecados, essas coisas são normais. O que a Bíblia chama de pecado é só um desvio de caráter. Foi só um pequeno deslize, né? Foi só uma falta de atenção, né? Isso acontece, todos somos humanos, todo mundo faz, né? A gente está minimizando o nosso pecado quando a gente faz isso. A gente está falando, o pecado não é tão grande assim. Aquele monte de lixo ali, na verdade, é só uma poeirinha, né? E tem 1 quilo de estrume de cavalo na sala. Imagina isso, né? O cachorro fez cocô na sala. E a gente fala, é só uma poeirinha. É isso que a gente está fazendo quando a gente diz, não, o pecado não é tão ruim assim, né? Não seja tão duro. Ou eu não ser tão duro comigo mesmo. A gente escuta muito isso, não seja tão duro com você mesmo. Mas a gente precisa saber o que a Bíblia diz sobre o pecado. Para realmente entender o tamanho da cruz de Cristo. Enquanto a gente minimiza o nosso pecado, enquanto a gente está culpando os outros, enquanto a gente exagera o problema dos outros, enquanto a gente esconde os nossos erros, enquanto a gente finge ser quem não é, enquanto a gente se defende dos nossos próprios erros, a gente está minimizando o nosso pecado e dessa forma diminuindo o trabalho de Cristo na cruz. De qual forma? Não diminuindo